Aqui. O exercício fala o seguinte, pessoal. Duas esferas condutoras idênticas, muito pequenas, cada uma com massa de 0,3 gramas, encontram-se no vácuo, suspensas por meio de dois fios leves, isolantes de comprimentos iguais a 1 metro, presos ao mesmo ponto de suspensão O. Estando as esferas separadas, eletriza-se uma delas com carga Q, mantendo-se a outra neutra. Em seguida, elas são colocadas em contato e depois abandonadas. Verifica-se que na posição de equilíbrio, a distância que a separa é de 1,2 metros. Considere Q sendo positivo, ou seja, maior que zero. Adote a aceleração da gravidade G e ele quer saber o valor dessa carga. Então, primeiro, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. Eu tenho que acertar essa câmera aqui, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer. A gente precisa entender que é uma situação de equilíbrio. Essas cargas, elas estão paradinhas, tá? Bom, mas ele deu algumas informações que são importantes. Primeira informação, que a massa de cada uma dessas esferas é 0,3 gramas, mas a gente sabe que não pode trabalhar em gramas, então eu vou passar para quilogramas, ou seja, 0,3 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Ele deu o comprimento do fio, já anotei aqui, que é de 1 metro, a distância entre elas, 1,2. Só que tem um detalhe, ele falou o seguinte, que eles eletrizaram uma das cargas, uma das esferas com a carga Q, e depois ele encostou na outra, que tinha carga zero, ou seja, estava neutra. Então, qual é o valor de cada esfera agora relacionada à carga? É Q sobre 2 e Q sobre 2. Houve uma eletrização aqui por contato. E na eletrização por contato, a gente sabe que nós somamos o total das cargas e dividimos pelo número de corpos, tá? Bom, outra coisa importante de observar são as forças que atuam em cada uma dessas esferas. A gente tem a força-peso, então tá aqui. Nós temos a força-peso. Nós temos também, se elas, no contato, é importante lembrar que as cargas ficam, após essa forma de eletrização, as cargas ficam com o mesmo, os corpos ficam com o mesmo sinal. Então, aqui, ó, vai haver repulsão entre esses corpos. Então, para cá, eu tenho uma força elétrica. E se elas estão penduradas por um fio, é sinal que eu tenho uma força de tração. E essa força de tração, vamos aumentar ela aqui, ó. Essa força de tração, ela vai poder ser decomposta em Tx e Ty, tá? E aí eu vou poder fazer uma igualdade entre essas forças. Qual igualdade? Para que essa carga, esse corpo permaneça em equilíbrio, eu sei que a força elétrica, ela terá que ser igual a Tx. Também sei que o peso, ele tem que ser igual a Ty. Só tem um detalhe, nós não temos aqui, a gente sabe que Tx e Ty depende de ângulos, mas a gente não tem os ângulos, mas tem como a gente descobrir. Como? Olhando esse triângulo aqui, ó, você sabe que aqui você tem 0,6, porque é a metade. Se aqui o comprimento do fio é 1 metro, é a mesma coisa que 0,5 vezes 2. Esse 0,6 é a mesma coisa que 0,3 vezes 2. Então, aqui, isso é 0,4 vezes 2. Isso aqui é um triângulo pitagórico, certo? Então, aqui está o meu ângulo que eu vou analisar. Aqui está o ângulo que eu vou analisar, que eu vou chamar de ângulo θ, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, ó. Quem é Tx? Quando eu decomponho Tx, olha aqui, ó. Vamos voltar pro desenho. Quando eu decomponho Tx, Tx está no eixo X. Tá oposto ao meu ângulo aqui. Eu posso trabalhar com o θ aqui também, para ser alterno interno, tá? Então, o Tx, ele vai ser T vezes seno de θ, certo? E o Ty será T vezes cosseno de θ. Agora, quem é o seno e quem é o cosseno, né?
Seno, a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de teta será... Quem é o cateto oposto a teta? Cateto oposto a teta é esse aqui, ó. Aqui tá o meu ângulo teta. É esse aqui. 0,3. Quem é a hipotenusa? 0,5. Certo? Agora, vamos pro cosseno. Cosseno de teta é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de teta, quem é o cateto adjacente ao meu ângulo teta? Ou, perdão, cateto adjacente tá aqui, ó, 0,4, certo? Então, 0,4 sobre 0,5. Então, aqui eu posso falar que vale 0,8 e aqui eu vou falar que vale 0,6, certo? Então, vamos seguir aqui. Vou fazer o seguinte, força elétrica. Quem é a força elétrica? Não esqueça, o que ele quer? Ele quer o valor da carga, certo? Valor da carga. Então, quem é a nossa força elétrica? A força elétrica será K, constante, Q vezes Q, dividido por D ao quadrado, que é igual a TX. Quem é TX? É T vezes, olha aqui, ó, quem é o TX? T vezes seno de teta. E quem é o seno de teta? Tá aqui, ó, 0,6. Então, vai ficar T vezes 0,6. São 6. Olhando aqui para o peso igual a TY. Quem é peso? M vezes G. Quem é meu TY? Ó, TY é T vezes cosseno de teta. E quem é o meu cosseno de teta? Cosseno de teta é 0,8. Então, aqui vai ficar T vezes 0,8. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu percebo que eu tenho T nas duas equações, certo? Então, eu posso isolar, se eu quiser, e isolar o T e igualar as funções. Tudo bem? Ou eu posso fazer assim, ó. A massa é 0,3. Lembra que a gente passou para quilogramas? 0,3 vezes 10 na menos 3, multiplicado pela gravidade, que vale 10. Isso dá 0,8 vezes T. Aqui tá a nossa amiga calculadora do meu lado, tá? Então, vai ficar 0,3 vezes 10 dá 3 vezes 10 na menos 3, dividido por 0,8. Isso é igual a tração. Ok? Então, agora eu vou pegar essa tração e eu vou colocar na minha equação aqui de cima. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu deixar a equação para você ver. Vai ficar 9 vezes 10 na nona, vezes... Quem é a minha carga? É Q sobre 2. Q sobre 2. Lembra que teve contato? Dividido por D ao quadrado. Qual é a distância entre as cargas? Olha aqui, ó. A distância entre as cargas é 1,2. Então, aqui vai ficar 1,2 ao quadrado. Isso é igual a T, que multiplica 0,6. Só que a gente sabe quem é T, né? Então, olha aqui, ó. 9 vezes 10 na nona vezes, que é ao quadrado, sobre 4 vezes. Conserva a primeira e inverte a segunda. Isso é igual a T, que é 3 vezes 10 na menos 3, sobre 0,8 vezes 0,6. Certo? Vamos lá. Tenho que isolar esse que é o quadrado. Então, ficará... vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. 9 dividido por 4 vai ficar 9 por 4, 2,25 vezes 10 na nona, vezes Q ao quadrado, dividido por 1,44. Isso vai ser igual a 3 vezes 0,6, dividido por 0,8, que me dá aqui
2,25 vezes 10 na menos 3. Olha que maravilha. Posso cortar aqui, posso cortar aqui. Vamos continuar com calma, tá? Aqui vai ficar Q ao quadrado igual, passa para lá multiplicando, passa para cá dividindo. 1,44 vezes 10 na menos 3, dividido por 10 na nona. Então, aqui ficará Q ao quadrado, a raiz de 1,44 vezes 10 na menos 12. Vamos continuar aqui do lado. Q vai ficar igual a 1,2 vezes 10 na menos 6 coulombs, ou seja, Q é igual a 1,2 microcoulombs. Essa é uma resposta mais bonita de ser dada, certo?